Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 1. Meta de hoje, leitura das páginas 16 a 18. A multiplicação da vida. No 6º capítulo do Evangelho de João, lemos que o Senhor realizou o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes que um rapaz tinha naquela ocasião e alimentou uma multidão. Versículos do 1 ao 14. Os pães vêm da vida vegetal, que representa todos os grãos. Os agricultores, por exemplo, plantam os grãos e estes, ao morrer na terra, se multiplicam a 100, a 60 ou a 30 por 1. Mateus 13:8. Dessa forma, um grão de um cereal visa a multiplicação da vida. Como um grão, Deus colocou o homem na terra com o objetivo de multiplicar-se, pois o grão precisa da terra para se reproduzir. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. Por isso, os 5 pães daquele menino representam o grão de trigo por meio do qual Jesus realizou a multiplicação de sua vida. Jesus foi esse grão de trigo que caiu na terra, morreu e multiplicou a vida de Deus. Contudo, ele seria o único filho de Deus se não tivesse disposto a morrer. Então, ao morrer na cruz e ressuscitar, ele reproduziu muitos grãos, que somos nós. Na parábola do semeador, vemos a clara intenção de Jesus de produzir frutos para Deus. Como semeador, ele saiu a semear. Ao fazer isso, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Mateus 13:4. Vemos nisso o desejo de Deus de efetuar a multiplicação. Mas essa semente não brotou. Sabe por quê? A terra que faz brotar a semente é o coração do homem. A semente é a palavra do reino que Jesus Cristo semeia no coração humano. Lucas 8:11. O problema é que muitas vezes nosso coração está endurecido, então o maligno arrebata de nós a palavra que ouvimos. Prosseguindo na parábola, lemos: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mateus capítulo 13, versículos do 5 ao 7. Nesse trecho há 2 tipos de solos, nos quais as sementes também não brotaram. No solo rochoso não brotaram porque não suportaram a perseguição por causa da palavra. Versículos do 20 ao 21. Já a parte que nasceu entre os espinhos foi sufocada pelos cuidados do mundo, que fascinam tanto a ponto de tornar infrutífera a palavra que Deus nos dispensou por seus profetas. Versículo 22. Nosso coração precisa ser como uma boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículos do 8 ao 9. Nós precisamos de ouvidos adequados para ouvir o que o Espírito nos fala. Se você tiver um coração cujo terreno é fértil, limpo, sem pedras ou espinho, como nossos adolescentes têm, quando ouvir a palavra, esta brotará e dará fruto. O fruto cresce e multiplica a semente. Por isso Deus se revela para quem acompanha de perto a palavra profética. Não há mistério. O coração do homem é a terra onde o Senhor espalha sua semente para enchê-la com sua vida e natureza. Lembre-se disso quando sair às ruas para anunciar a palavra de Deus. Quando abordamos as pessoas por meio do "posso orar por você?", o coração da pessoa é uma terra e sua oração deve ser para que essa porção de terra receba a semente, que é a palavra do reino. Oremos também para que essa terra seja boa e mais semente se multiplique no coração dos homens até alcançar toda a terra habitada. Mateus 24:14. A multiplicação visa a edificação. Deus deseja habitar conosco, por isso é necessário edificar o tabernáculo, seu lugar de habitação com os homens. E para que ocorra a edificação do tabernáculo, devemos semear a palavra do reino. Nesse processo, muitos crerão em Jesus, o receberão e se tornarão filhos de Deus, membros do corpo de Cristo. Jesus, o grão de trigo, será reproduzido no coração de muitos homens.
Contudo, ele não deseja que sejamos grãos isolados, pois nos colocou num corpo, que é o tabernáculo por meio do qual Cristo habita entre nós. Em 1 Coríntios, lemos que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12:12. Deus semeou uma semente do reino em nós, tornando-nos membros de um só corpo. Agora, o corpo precisa ser edificado e se tornar o tabernáculo de Deus com os homens. Para contribuir com a edificação, temos de ser aperfeiçoados. Por isso o Senhor deu ao corpo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista a esse aperfeiçoamento. Seu objetivo é fazer com que, por meio de sua palavra, todos cheguem ao nível máximo da estatura de Cristo, isto é, de sua plenitude. Efésios 4:13.